Podemos iniciar. Boa noite a todos, a participação de todos aqui hoje. Vamos falar sobre atividades e criatividades. Deixa eu só ler aqui certinho. Atividades e criatividades no ensino à distância. Nós trouxemos hoje para participar da nossa webinar a professora Neuma Camargo. Eu vou fazer a passagem dos slides para que vocês conheçam um pouco mais a professora Neuma. Sejam todos bem-vindos e vamos iniciar mais uma troca de experiências, certo? Certo, Luciana. Cá estamos nós mais uma vez. Boa noite, né? Boa tarde, boa noite a todos, né? Obrigada pela presença, quem esteve ontem, retornando, e outros também. Muito obrigada. Professora Luísa, você pode fazer a apresentação da professora Neuma? Posso. O currículo dela. É um prazer enorme, né? Hoje ter a presença da Neuma conosco, uma profissional que a gente já tem, né, uma história aí de caminhada juntas. É verdade. E eu gosto de marcar, né, cada reencontro, que no caso é o nosso feliz reencontro, porque estive com Neuma em sala de aula comigo como aluna, mas quando chega a minha sala de aula, Neuma já traz uma bagagem enorme, né? E como foi gratificante, né? Esse nosso reencontro mais recentemente, né? Então, a Neuma é mestre em psicologia, ela é graduada em psicologia e também em pedagogia. A Neuma é autora de um livro que vem, assim, mexendo muito com todos nós, né? Algo que era um sonho dela e ela conseguiu agora concretizar esse sonho. O livro dela que é Criatividade, né? Ela vai mexer com a questão de relacionamentos em relação à prática escolar. E é um pouco dessa experiência que a Neuma traz para discutir com a gente e vai também articular toda essa bagagem de estudo dela e pesquisa e trabalho em sala de aula também, porque ela também dá aula, né? Professora de presencial, professora também de cursos em EAD. Ela tem uma experiência muito grande também na área empresarial, com consultoria e treinamento. Ela vem, assim, colocando em prática o que ela pesquisou até, né, já essa caminhada que ela tem, e agora nessa fase também de trocas, né, com os outros colegas, e abrindo esse espaço para a gente estar dialogando e trocando. Então, a gente vai passar a palavra para a Neuma agora, para que ela possa começar a falar um pouquinho sobre esse trabalho, e a gente vai conversando. Eu queria já colocar desde o início, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ir colocando aí no chat, que eu e a professora Luciana vamos estar aí atentos para buscar atendê-los nessas questões também, tá? Neuma, com você a palavra agora, querida. Obrigada. Boa noite a todos. Agradeço, assim, de coração o convite, né? Como a professora Luísa já falou, a gente tem aí uma história já percorrida de encontros, e sempre felizes encontros, né, que tivemos, enquanto aluna e parceira de trabalho em projetos, e a gente vem se esbarrando, e mais uma vez agora, né, um encontro feliz, e agradeço muito o convite, a professora Luciana também, pela oportunidade de estar trazendo esse conteúdo, que eu tenho, assim, um carinho muito grande, porque o livro, ele nasceu de uma trajetória que eu venho trilhando e buscando já há algum tempo. Então, essa é uma oportunidade maravilhosa de estar falando para profissionais e estudantes e público em geral, né? Que a gente sabe que o tema criatividade, ele é importante para todos, né? Para a vida e para a vida profissional, para o nosso cotidiano. Então, criatividade, redimensionando possíveis na ação escolar, é um livro que ele nasceu da dissertação de mestrado, né? Então, foram 2 anos, assim, de intensa pesquisa e trabalho debruçado nesse tema, buscando quais os públicos, né, que eu poderia estar levando essa pesquisa, e eu sou muito fã de desafios, né? Então, eu encontrei, assim, muito pouca pesquisa com o tema criatividade no ensino médio. Então, a minha dissertação de mestrado ela foi realizada, a pesquisa de campo, com o ensino médio,
porque eu achava muita pesquisa com crianças, né? E o ensino médio, eu vejo que é uma faixa que que fica muito lá atrás, né? Todo esse trabalho de estimular o potencial criativo, ele vai se perdendo ao longo dos anos, né? No Fundamental 1, no Fundamental 2, ele vai se esvaziando, né? O estímulo, a gente vê hoje em dia que há um movimento muito grande para estar estimulando esse potencial, mas a gente vê que ainda precisa bastante. Quanto mais cresce o indivíduo, ele vai se distanciando desse estímulo para desenvolver esse potencial, né? Então, criatividade, o redimensionando possíveis na ação escolar, ele traz essa questão do redimensionar, né? Dar uma nova dimensão, um novo tamanho, ampliar, né? Atribuir um novo valor. E o redimensionando, que é uma palavra que está aí no gerúndio, né? Ela indica uma ação que ela está em curso, ela está sendo prolongada, é uma noção de continuidade. Então, a proposta hoje é que eu possa falar um pouquinho dessa parte teórica do que eu abordo no meu livro, do conteúdo que eu trago, como ferramenta para os profissionais, para os professores, psicólogos, e que eu possa estar contribuindo aqui com atividades, né, e desenvolvendo esse potencial criativo no ensino à distância. Então, que esse redimensionando, ele possa transmitir exatamente isso, né? Essa noção de duração e continuidade, que ele possa perdurar e que seja um exercício diário, né, para a gente estar investindo no desenvolvimento do potencial criativo, né? E aí a gente tem sempre o questionamento, né? O que é criatividade, né? Luciana, se quiser avançar, pode seguir, né? Que a gente tem aí o que é criatividade, né? O que será essa palavra que a gente aborda tanto e a gente explora tanto em todas as áreas da vida, né? Então, o que será? Criatividade não tem uma única definição, né? Pode até avançar, Luciana. Não tem uma única definição, né? Então, a princípio, antes da gente entrar em alguns conceitos importantes de criatividade, é um aspecto muito importante para o desenvolvimento humano, porque quando você investe em desenvolver o potencial criativo, você está investindo num autoconhecimento, que vai ser muito importante para tudo que você fizer na sua vida, né? Quanto mais você se conhece, mais você adquire segurança, mais você aceita enfrentar desafios, mais você põe um pé lá na ousadia para buscar novos limites, novos caminhos, né? Ele é responsável pelo bem-estar do indivíduo justamente porque ele vai também por esse viés do autoconhecimento. E no momento que eu invisto no meu autoconhecimento e que eu me conheço, eu acabo, de certa forma, contaminando quem está à minha volta, né? Então, ele também é um benefício coletivo. Então, as pesquisas que alguns autores que eu trago, né, no meu livro, eles abordam exatamente isso, como foi observado o bem coletivo, quando você trabalha o desenvolvimento desse potencial. E promove a saúde mental, porque você está em atividade, né? A gente faz o exercício físico para cuidar do corpo, e investir no desenvolvimento potencial criativo é fazer o exercício mental, né? A gente precisa estar explorando tudo que o cérebro tem, tudo que o nosso mental ali traz para a gente estar atuando. E com isso a gente vai harmonizando o meio ambiente, que me dá todo o estímulo, que é um fator muito importante para eu desenvolver esse potencial criativo, né? E vou buscar novos caminhos. Então, é um aprendizado, uma retroalimentação que a gente fala assim o tempo todo, né? O que o ambiente me oferece, o que eu elaboro e faço com que o ambiente, com esse mundo externo, está me oferecendo, e qual é a resposta que eu devolvo. O que eu crio, o que eu recrio, né? O que eu inovo em cima disso, né? Ele é um fenômeno multifacetado, porque existem várias teorias e vários estudiosos que trazem
diversas visões sobre a criatividade. E que, na verdade, às vezes até a gente lê alguns conceitos e acha que eles estão se contradizendo, mas, na verdade, eles se complementam, que esses estudiosos vão trazer esse olhar de várias vertentes, né? Como se a gente pudesse estar trocando a lente o tempo todo e ter novos olhares para o caminho que vai fazer a gente desenvolver a criatividade, né? E durante muito tempo ele esteve ligado à área artística, né? As pessoas tinham aquela ideia de que o criativo é só o escritor, o pintor, o músico, o escultor, as pessoas ligadas à arte. E, na verdade, do século XX para cá, várias pesquisas, né, investimento em pesquisas nessa área, foram provando que não é uma parcela mínima que tem o privilégio de ser criativo, mas, na verdade, todos temos esse potencial, mas ele precisa ser estimulado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ter ferramentas. Então, a criatividade ela não parte de um único ponto, uma única habilidade, né? Como se fosse um leque de opções que eu tenho para estar desenvolvendo esse potencial. E aí, no próximo slide, eu trago assim, alguns conceitos para a gente entender um pouco essa base teórica, né, do que é a criatividade. Então, a Solange Wechsler, que é uma psicóloga pesquisadora da área de criatividade da Unicamp, ela traz essa questão, que a partir do século XX passou a ter uma importância muito crescente, né, como a capacidade individual e a riqueza de benefícios coletivos, que isso vai se disseminando quando o indivíduo investe, né? A gente tem a Marcille Metrô, que ela diz que todos possuímos, e vai variar apenas o nível e a intensidade de acordo com a motivação de cada um, né? Mas todos podem atingir o nível que quiser, né? Que a gente tem a teoria uma das teóricas, a Solange Wechsler, que traz a questão da autorrealização, né? Por onde passa o desenvolvimento da criatividade para chegar na autorrealização. A gente tem o Sternberg, que vai trazer para a gente essa questão do que diferencia o indivíduo bastante criativo daquele, modestamente, é a convergência de muitos fatores, né? E não um nível extremo em alguma habilidade específica, né? Vai ser uma composição, um link, uma ponte entre vários fatores que vão fazer com que o indivíduo consiga desenvolver cada vez mais esse potencial. Né? O Sternberg é muito ligado à psicologia cognitiva. Esses estudiosos que eu trago aqui são vivos, atuantes, pesquisadores que ainda estão aí trabalhando nesse campo, né? E tem, acho que mais dois, isso aí. O que sente Mihaly, que ele vai trazer, que é mais fácil desenvolver a criatividade das pessoas, mudando as condições do ambiente, do que tentando fazer o indivíduo pensar de modo criativo. Porque eu preciso estimular o indivíduo a pensar de modo criativo, né? Eu preciso estimular o indivíduo a quebrar alguns tabus, alguns paradigmas, a conseguir enxergar. A gente diz muito que é olhar para as lateralidades, né? Do caminho que esse indivíduo está, ele não tem um olhar só em frente, mas que ele possa observar e perceber o que está ao entorno, né? Então, o ambiente é muito importante. Quanto mais estimulador, mais eu vou fazer com que esse indivíduo possa pensar criativamente. E a Amabile, ela vai trazer para a gente a necessidade de que o ambiente social favoreça o desenvolvimento dessas motivações, atitudes, habilidades. E que é importante que se crie oportunidades de aprendizagem criativa, que se possa envolver o indivíduo com atividades desafiadoras, né? Isso seja em sala de aula, seja em casa, né? Seja nos grupos sociais, porque a gente tem a família, a escola e a sociedade como a base maior desse ambiente que está estimulando o indivíduo o tempo todo. Então, a importância de a gente ter, de fato, o ambiente, ele é muito importante. Quais ferramentas a gente vai utilizar para incentivar esse indivíduo?
E no meu livro eu trago algumas abordagens, biológica, a psicológica, filosófica, e eu trago a abordagem psicofisiológica, que vai falar dos hemisférios cerebrais. Né? Então, eu trouxe assim, uma ilustração para a gente entender um pouquinho o funcionamento, né, do nosso cérebro quando se diz, quando se fala no hemisfério esquerdo e hemisfério direito, né? O hemisfério esquerdo, ele é descrito como tudo que é racional, né? Sequencial, o lógico, verbal, o linear, né? As habilidades analíticas, abstração, né? O sequenciamento. Então, ele é essa questão toda lógica. O hemisfério direito, ele é mais global, espacial, né? Emocional, não linear. Né? Então, o hemisfério direito ele é mais envolvido com a atividade perceptiva, né? Artística, está relacionado com a percepção. E assim, é muito importante a gente desenvolver essa questão da observação para a gente poder aprimorar a percepção, que a gente possa perceber cada vez mais o ambiente. Para isso, eu preciso estimular o meu lado direito. Eu preciso ter atividades que me desafiem, atividades que mexam com o meu emocional, né? Toda essa expressão do conteúdo afetivo. E incluindo as habilidades emocionais. Hoje a gente tem as habilidades socioemocionais, né? Trabalhar essas habilidades e desenvolvendo o potencial criativo, eu estou estimulando o meu hemisfério direito, que tem, são dois conceitos que eu trago no meu livro também, que é pensamento divergente, pensamento convergente, né? Então, o hemisfério direito, ele trabalha muito com a questão do pensamento divergente, né? Que é a chuva de ideias, ter um olhar mais ampliado. O meu lado esquerdo é o pensamento mais convergente, mas, na verdade, eles se complementam, porque eu gero muitas ideias com pensamento divergente, e com pensamento convergente, eu vou pensar aquelas ideias que eu vou caminhar para atingir o meu objetivo. Então, é um compartilhamento. Quanto mais eu estimulo o meu lado direito, eu tenho um êxito também muito grande no meu hemisfério esquerdo. E aí eu vou aprimorando e vou acordando áreas do meu cérebro que podem me dar respostas mais positivas, respostas que eu vou ter mais sucesso em resolução de problemas, todo tipo de problema, que a gente precisa ser criativo, né? Às vezes a gente está ali patinando numa mesma solução, mas não consegue evoluir. Então, peraí, eu preciso, né, caminhar por outras estradas aí, buscar outras soluções. Né? Então, é muito importante a gente lembrar sempre a questão de buscar o equilíbrio na estimulação dos hemisférios, né? Tá tudo aqui. A gente precisa saber usar essa ferramenta aqui, né? A gente precisa desenvolver, ajudar a desenvolver esse potencial. E a criatividade traz todo tudo isso que a gente tem de ferramenta, quando você desenvolve a criatividade, né? Eu lembro muito bem que na pesquisa de campo, a gente levava uma atividade com um objetivo que nem tinha esse objetivo de trabalhar sentimento ou fazer com que emergissem os sentimentos, mas eles apareciam, eles emergiam nas nossas atividades em grupo, que a proposta foi um programa com 10 atividades, e em cada encontro eu apresentava de 2 a 3 atividades para desenvolver o potencial criativo. Né? E eu fiz uma aplicação de teste no primeiro encontro, para testar algumas habilidades, né, dentro de um quadro de 13 itens, a gente elegeu 4 para observar, e apliquei o teste pensando criativamente com figuras, que é a tradução da Solange Westner, no último encontro. E aí nós comparamos, ao passar por esse programa de 10 encontros, se houve ganhos nesses 4 itens que a gente elegeu, né, para estar observando, e nós tivemos ganhos, né, com a estimulação do desenvolvimento desse potencial. E, às vezes, emergiam ali sentimentos. Então, na verdade, esse desenvolvimento, investir no desenvolvimento da criatividade, ele trata o indivíduo ali como um todo, né?
E nós temos, eu trago no meu livro, assim, algumas teorias que vão se complementando, né? Tem a teoria do Guilford, lá em 1960, que ele apresenta para a gente a estrutura do intelecto, e ele faz a relação justamente com o cubo. O cubo, né, que a gente conhece, e aí ele traz essa relação a cada estímulo que a gente recebe, visual, auditivo, algum comando para realizar uma atividade, né, segundo o Guilford, o nosso intelecto funciona como um cubo. Ele vai girando e fazendo composições para que eu responda àquele estímulo. Né? Nós vamos ter o diagrama do funcionamento da inteligência humana da Metrô, que ela apresenta em forma de espiral. E aí é o cognitivo, o afetivo e o social que ela traz envolvido. O criar, o sentir, né? Dentro do desenvolvimento da inteligência, a criatividade está nesse espiral. Temos o diagrama também demonstrativo dos campos da inteligência, que o Sternberg apresenta, e temos um modelo teórico integrador da criatividade, que a Wechsler vai trazer para a gente, que é justamente a interseção entre as características de personalidade, as habilidades cognitivas. Nessa interseção surgem os estilos criativos, os estilos de criar, e eles estão dentro de um ambiente, né, família, escola, sociedade, e que vai fazer com que o indivíduo chegue na autorrealização. Então, assim, é bacana de ver como as teorias, às vezes a gente pensa que elas estão trazendo contradições e elas se complementam para que a gente entenda esse conceito, né? A criatividade no processo criativo, o estado emocional é muito importante, né, para que favoreça eficazmente a criatividade. Ela não é só pensada na escola, né, mas é importante que a gente possa levar para as universidades, para o mercado de trabalho, que a gente já vê muitas empresas investindo em desenvolver esse potencial. Esse potencial ele é mais buscado em profissionais, né, nos últimos anos do mercado de trabalho. E mesmo na maturidade, os idosos, eles podem ser criativos. Ele é um potencial que ele não tem fim. Chegou a idade, a maturidade, você não cria mais nada, você não desenvolve. Não, você desenvolve e continua desenvolvendo, mesmo na maturidade, de formas diferentes. E aí a gente vai adequando. Que a criatividade também é o que você faz no seu cotidiano, né? No seu dia a dia, o que eu posso agir de forma diferente para melhorar a minha vida diária, né? Isso também é ser criativo. E é importante da exploração, do manuseio, para que a gente possa estar captando, através dos nossos sentidos, o que o mundo externo está oferecendo, né? O que o ambiente oferece que a gente pode estar captando e elaborando. Né? Então, assim, eu trouxe um apanhado de conceitos importantes que eu apresento no meu livro, que vai dar um embasamento para a gente, de fato, investir no desenvolvimento do potencial criativo, né? E aí, se a professora Luísa ou a Luciana quiser falar alguma coisa, eu vou entrar agora, né, em sugestões de atividades para a gente trabalhar no ensino à distância. Professora Luísa, seu microfone está desligado. Esqueci, foi o mesmo. Esqueci. Observação, assim, até fazendo um link com a nossa live de ontem. De ontem, sobre porque a gente falou bastante da questão das metodologias ativas, e quando você estava colocando os dois hemisférios, representa exatamente aquilo que a gente, né, conversou ontem, né, Luciana? O modo de organização do pensamento linear e o modo de organização de pensamento mais, eu digo, mais aberto, né? Mais, assim, complexo no sentido de absorver com mais facilidade o todo. E nós, naquele momento, a gente estava o tempo todo pensando que as metodologias ativas, elas são poderosas para justamente provocar esse sair dessa zona de conforto e agir, né? O aluno Exatamente. Protagonista. Então, como é que eu vou desenvolver uma criatividade? Nós temos questões aqui, né? Você falou sobre atividades desafiadoras, né? Aí, na mesma hora, eu pensei, nossa, atividades desafiadoras
trabalhar com projeto, trabalhar com problemas, tem Um problema, tudo a ver, né? ela citou a questão da Né? criatividade, a resolução de problemas. Eu achei Isso. interessante. Quando você também colocou, né, que isso também mexeu muito comigo, eu acredito que todos nós estamos nesse processo de busca, de estudo, né? Você colocou que é importante a gente ter esse lado também, né, desenvolvido ao longo da vida, e eu gostei muito bem também de você ter colocado ali que na maturidade a gente continua criando, e isso é muito real, eu me coloco nesse processo, criar e recriar com o que o ambiente me oferece. Isso também me chama atenção, e no sentido da gente pensar, né, esse espaço, você fala redimensionar possíveis, né, na ação educativa. Então, um espaço de sala de aula que favoreça esse processo é fundamental. E quando eu penso nesse espaço de sala de aula, eu não estou aqui querendo, né, ter aquela sala de aula cheia de pirotecnia, não é isso. Um espaço adequado no sentido de abrir, né, eu digo, um local onde o aluno possa se colocar, onde ele possa perguntar, ele possa acertar, ele possa errar, ele possa trocar, né? E olhar com segurança, né? Desenvolver a autoconfiança desse aluno para que esse espaço ele também possa explorar e ele possa também trazer esse conteúdo que ele carrega, né? As ideias que ele também tem, compartilhar as ideias, saber que o outro também tem várias ideias, né? A importância de ter esse ambiente que favoreça. Perfeito. Né? A criatividade também como uma ferramenta, né? As metodologias são ferramentas, a criatividade também se engloba como uma ferramenta. Exatamente. Então, tudo que foi falado ontem se complementando hoje. Foi perfeito, muito bom, né? E assim, o que eu desejo muito é que o meu livro seja exatamente uma ferramenta que o professor carrega na bolsa, na pasta, embaixo do braço, leva ele, porque além da parte teórica tem as atividades e eu quero muito, desejo muito que eu possa contribuir dessa forma, né? Que ele possa utilizar as atividades, que ele possa variar, que ele possa criar novas atividades em cima de alguma atividade que eu sugeri no livro, para ele estar oferecendo esse ambiente diverso para o seu aluno, né? E tem 3 autoras no livro, eu cito, que é a Alencar, a Fleit e a Westler, que elas levam em conta que o professor, ele caracteriza-se pelo uso de práticas pedagógicas, exatamente o que a Luísa e a Luciana estão trazendo, né, que podem incentivar os alunos a exprimirem as novas ideias, estimular o estudante a tornar maior o seu campo de conhecimento, né? A gente está ali, quando está investindo no desenvolvimento desse potencial criativo, a gente está incitando, provocando nele essa questão da autoconfiança, da coragem para usar o incomum, o que é novo, o que é diferente, né? Além de valorizar e reconhecer até as ideias autênticas desse estudante, desse aluno, né? Então, é exatamente o que a professora Luísa está trazendo. Para isso, o professor também precisa investir, né, ter essa disponibilidade interna para investir também no desenvolvimento do seu potencial criativo. Porque aí ele traz isso para a sala de aula com muito mais segurança também, né? É isso, Nelma, que eu e Luciano estamos assim, muito focadas. Tanto que o tema da semana fala justamente sobre isso, né? A nossa semana pedagógica, espaço de formação continuada. Então, você acabou de falar sobre essa coisa de estar estudando, o professor vai abrindo, né, também a sua mente, o seu olhar, para estar olhando, estudando sempre, ouvindo outros colegas, outros professores. Aprendendo sempre mais. Aprendendo sempre mais, é isso. Porque exatamente essa troca também é muito importante, né? Porque o outro tem uma ideia que eu nunca pensei, eu vou fazer, vai dar certo, né? Então, esse é o benefício coletivo, né? Quando a gente compartilha as ideias, né? E eu trouxe algumas atividades, algumas tem no meu livro, outras uma eu criei, adaptei, trouxe especialmente para o dia de hoje, né? Algumas já são conhecidas, como mapa mental, né? O que é o mapa mental, né? É eu poder estar fazendo as conexões, as ideias variadas, vai ser utilizado como uma ferramenta, né? No mapa mental, eu estou estimulando o lado direito do meu cérebro, porque eu vou pensar de uma forma não linear, né? Eu vou usar cores,
palavras diversas, né? Ele ajuda a organizar o pensamento e o conteúdo, né? Eu posso usar imagens, né? Um processo gráfico. Então, o mapa mental, ele é bem conhecido, né? De todos nós. Mas a gente também pode usar ele de maneiras diferentes. E eu sei que no ambiente virtual existe o recurso do mural, né? Existe o Padlet, é isso? Padlet. Padlet. Eu prestei muita atenção na nossa live lá Desconectadas. Bom. E eu falei, que bom que tem várias, assim, foi muito bom, porque tem várias propostas no ambiente virtual, né? Mas a ideia do mapa mental é que o aluno possa construir com as próprias mãos, que é aquela questão que eu falei antes, dele ter contato com o que ele está produzindo, com o que ele está construindo, né? Para que ele possa, com as próprias mãos, montar um mapa mental, porque a gente sabe que o computador, a internet, o ambiente virtual, ele vai dar vários recursos, né? Mas a ideia aqui é que o professor possa sugerir a leitura de um texto, de capítulo de um livro, um conteúdo que foi trabalhado, né, no ambiente, que o aluno possa montar esse mapa mental, né, construído por ele, com os recursos que ele escolheu, e ele pode fazer uma foto ou um vídeo das etapas do mapa mental e mandar para o professor. E aí pode-se montar um mural, né, esse mural virtual com a produção que esses alunos vão estar mandando. E aí eu botei alguns exemplos de mapa mental, né? Por exemplo, da filosofia. Eu dou lá o tema filosofia, então o aluno, eu quero saber sobre esses filósofos, e aí o aluno pode trazer também essa demanda através de um mapa mental, ou o professor pode sugerir o tema e ele montar o mapa mental, né, de acordo com o filme, um vídeo, um texto, a aula, um capítulo de livro, que seja. Ou o inverso, que aí a gente trabalha o conceito da metodologia ativa, né? Ele também pode montar um mapa mental do que ele quer naquele momento, com aquele conteúdo, o que ele quer ver, aprender, escutar do professor. E aí eu achei uma imagem muito bacana, que é do site Professor Renato 88, que foi um mapa mental com desenho, que ele explica claramente o que é o iluminismo. Até quem não tem muita referência do que é o iluminismo, vai olhar esse mapa mental e vai entender claramente, né? O aluno colocou lá a questão da ideia de iluminar, né? Onde ele aconteceu na Europa, né? A questão de trabalhar a razão, colocou os principais pensadores do iluminismo. Eu achei assim fantástico esse exemplo, né, de mapa mental, que é o recurso também do desenho para ele expressar, esse aluno expressar o que ele entendeu, do que ele leu, do que ele viu, ou do que ele quer escutar, né? E aí eu trouxe também uma segunda sugestão, que eu chamo essa atividade de teia de aranha, essa consta no meu livro, que é pensar ideias novas, né, que vão surgindo dos mais diversos tipos de combinação. E aqui eu trouxe um exemplo que eu trabalhei na pesquisa de campo, e pode ser usado qualquer tema, e ali, a princípio, a ideia central, ali na folha, e o aluno vai deixando fluir as ideias sobre aquela palavra inicial, ou uma frase, né, um tema que o professor queira trabalhar, ou que já trabalhou, ele deixa fluir as ideias. É o pensamento divergente. E depois ele vai circular as palavras que ele acha que tem mais coerência, mais objetividade, que fala melhor sobre aquele assunto central. Ele circula ali, o aluno monta isso. E depois ele monta um texto, né, que é a próxima tela, um texto coerente, com início, meio e fim, com as palavras que ele circulou, né? E ele pode estar enviando esse texto produzido para o professor, né? O professor pode fazer a proposta desse tema, ele
vai trabalhar essa teia de aranha e esse aluno pode mandar a foto da teia de aranha e pode mandar o texto que ele produziu em cima dessas ideias. E ele produz o texto, aí é o pensamento convergente. Quando ele monta o texto, é a questão do pensamento linear, para organizar as ideias e o texto para atingir o meu objetivo. E aí ele compõe um texto com aquelas palavras que ele circulou depois da tempestade de ideias. Então, é uma atividade que a gente sai um pouco do ambiente virtual para ele produzir, mas é uma proposta que pode ser trabalhada perfeitamente no ambiente virtual. Ele só sai daquele ambiente e produz com as próprias mãos esse material e fotografa vídeo e manda para o professor de volta essa produção. É uma maneira dele ter um contato mais concreto com o conteúdo trabalhado. Fazendo só uma observação, construir com as próprias mãos, professora Luísa, a gente fala um pouquinho da cultura maker, que é construir ideias novas com metodologias inovadoras. Ele tem aí a teia de aranha, as palavras, e ele vai construir um texto com as propostas que foram dadas na atividade. Então, tudo de novo, novas metodologias, tudo conversando. Que bom, que bom. E aí eu trouxe mais uma atividade, né? Que é a apresentação de conteúdos com naipes. Né? O que a gente... Essa é uma técnica de um curso que eu fiz com o Iude Ioso, que foi o curso Jogos para Grupos, como aplicar online. Né? Ele trabalha com psicodrama, com sociodrama, muito pautado no trabalho do autor, né, do Moreno, e ele trouxe essa atividade, eu dei uma adaptada, então eu já fiz uma variação da atividade que eu aprendi com ele, com o Iude. Né? Então, o que a gente pode usar? Os naipes mesmo, eu apresentar, né, as cartas, os naipes. E aí, eu peço aos alunos que escolham. Eu iniciei a minha aula com algum tema novo, um novo conteúdo, um texto novo. E aí eu peço que os alunos escolham um naipe. Cada um vai escolher. Ok, apresento o conteúdo. Ao final, eu vou dizer lá, quem escolheu o ouro vai apresentar em tópicos um resumo do conteúdo. Quem escolheu o paus vai elaborar 2 questões ou mais, aí o professor vai medir sobre o conteúdo. Né? Quem escolheu... Ih, coração deu branco. Outra espada. Bom, o coração, teóricos importantes sobre o conteúdo. Copas, isso, obrigada. E quem escolheu lá a espada, apresentar um exemplo ou como aplicar aquele conteúdo. Mas esses comandos, eles podem variar, né, de acordo com a proposta, o que o professor pensar. Aqui é um exemplo, uma ideia que pode ser trabalhada em cima de algum conteúdo. Né, que também pode ser trabalhado com cores. Eu posso elencar algumas cores, né, e pedir que os alunos escolham algumas cores e depois eu vou associar o comando a cada cor. E eles podem apresentar isso de uma forma individual ou eles podem criar grupos virtuais, né? Alguns escolheram, lógico que são só 4 naipes, eles vão escolher repetido, também pode ser uma tarefa em grupo. E aí eles vão montar esses comandos, vão elaborar o que o professor sugerir e vão mandar isso para o professor, né? E aí já ficam ali questões do conteúdo que o professor pode elaborar para uma avaliação, para um estudo dirigido, né? Juntando todas as questões que vão ser elaboradas. Né? Então, é uma atividade que a gente consegue trabalhar no ambiente virtual, assim, tranquilamente. Tá? A próxima atividade, essa eu criei especialmente para o nosso evento, inspirada numa técnica do livro da Maria Carmen, que é minha
amiga, parceira de trabalho, vivendo e aprendendo com grupos, a partir de uma técnica que a gente trabalha, inclusive no nosso curso de capacitação, eu fiz uma adaptação. Então, com a palavra pedagogia, ou eu apresento, eu, professor, ou eu peço para o meu aluno o que ele quer ver, escutar, ouvir sobre pedagogia. Né? Aqui eu associei o nome dos nossos pensadores aí que permeiam, né, todo o nosso curso de pedagogia. Né? Então, eu, enquanto aluno, escolhi da palavra pedagogia. A palavra pode ser a mesma para todos os alunos e eles vão associar os conteúdos que eles querem ao longo do semestre ouvir dentro do curso, por exemplo. E aí eu escolhi que eu quero escutar aí um pouco de cada um desses pensadores, né, que estão permeando os conteúdos da pedagogia. Então, é o acróstico do conhecimento. E aí eles podem fazer dessa forma colorida e mandar para o professor. É uma forma de, no início do período, assim, a gente está fazendo até um pré-diagnóstico do que esses alunos estão esperando do curso, o que eles querem ouvir, o que a gente pode acrescentar que não foi pedido, né? O que foi pedido que eles pediram e a gente está contemplando. Então, eu acho que é uma forma de a gente ter aí um pré-diagnóstico, de fazer os ajustes, né? De sugerir outras questões também, né? Então, essa fica em especial aí para o nosso público hoje. E agora, mais uma atividade que a gente pode realizar online, dando forma à aula. Uma forma da gente avaliar, no final da aula, como é que foi a nossa aula, né? Vamos dar uma forma à nossa aula e a gente só precisa de uma folha branca, né? Ou folha branca ou de caderno, que o aluno tiver no momento que estiver assistindo, e a gente solicita que cada um possa utilizar essa folha em branco e montar uma forma com ela que represente o que ele gostaria de falar sobre como foi, o que ele sentiu, como é que foi essa aula para ele. Então, que forma eu vou dar a essa aula e é o meu sentimento com relação a essa aula. Com o desafio que não pode usar cola, nem durex, nem caneta, nem canetinha, somente a folha, né? E aí eu escolhi aqui, eu trouxe alguns exemplos. E, propositalmente, eu escolhi o funil, né? Que é a nossa forma branca ali. Montei, ele está montadinho, não sei se dá para ver. Está montadinho, tá? Eu vou desmontar para ver que não tem cola, não tem durex, eu só dobrei. Rasguei um pedacinho, encaixei, dobrei e usei a folha toda. Sem clipe, sem cola, sem durex, sem nada. E qual é a simbologia, né? O que eu quero dizer com esse funil? Eu espero que hoje, o que eu trouxe de conteúdo para compartilhar, que as aulas virtuais da Souza Marques, no curso de pedagogia que está começando aí, seja um gotejamento de conhecimento, um gotejamento de informações, né? Um gotejamento de contínuo, né? Aí a gente volta lá, faz um link com redimensionando, né? Que seja esse, que eu possa alimentar esse funil lá em cima e que ele possa gotejar elaborações de conhecimento do que vai sendo transmitido, né? O que eu posso estar transmitindo hoje aqui nessa live e o que os professores transmitem em todas as aulas, né? Em todos os cursos, no curso de pedagogia em especial, que a gente está nessa semana, né, especial, e seria esse o meu desejo, né? Qual é a forma que eu dou a essa apresentação que eu fiz agora, né? Que seja um gotejamento contínuo para todos vocês, né? E o último slide é só aí um emoji da avaliação do nosso encontro, da live, pode ser colocado agora ou depois das perguntas, uma forma de expressar esse nosso momento, né? Esse nosso encontro aí.
Passamos um pouquinho aí do tempo combinado, mas acho que estamos dentro, né? Professora, tem que ligar o microfone. Isso, agora... Por isso que eu acabo não desligando, porque aí eu... Ai, gente, assim foi ótimo, né? Quantas coisas nós podemos, né, juntas, observar, né, e ver quanto caminho, quanto estudo, quanta pesquisa, quantos momentos de ir e vir no sentido de entender, né, esse acróstico que você traz, achei muito interessante. Só nesse acróstico, quantos autores, né, se estuda, pelo menos um curso inicial, mas vai estudar aí ao longo da vida, esse e tantos outros mais. Eu vejo que pensar em criatividade, né, por um tempo, eu também fiquei um pouco nessa ideia de que, né, umas pessoas são mais criativas que outras. Eu acho que isso tem a ver com o que você acabou de colocar. Ao longo da vida, elas, de fato, foram estimuladas, né? Houve com essa criança, com esse sujeito na vida adulta, o seu processo inicial de formação, ele teve, de fato, recebeu, de fato, estímulos para se desenvolver, cerebral no sentido de poder ousar sair da caixinha, não, olhar aquela situação de uma outra forma, sem ninguém chegar e falar, está errado. Essa é outra questão, né? Essa última atividade que você foi dando forma à aula, eu achei isso, sim, simplesmente genial. E essa ilustração do funil, eu fiquei assim, nossa, pensado nessa situação, que a gente tem uma ideia de que muitos entram, né? Pelo menos nos livros que eu vi ao longo da minha trajetória, muitos entram e poucos conseguem finalizar. Na verdade, você não falou isso. Você usou o filtro para mostrar que a gente pode, de fato, de uma imensidão de possibilidades de estudos e teorias, pensar, de fato, coisas novas, né? Dessa mistura ampla, criar algo particular para atender a realidade que você está colocando. E aí eu viajei... Eu faço assim, eu trago um pouco do muito que eu mergulho na filosofia, né? Porque, além daquele currículo, eu estou me aventurando no curso de filosofia na UERJ, né? Estou lá como acadêmica, me aventurando. Mas esse aprendizado do funil eu trago muito da monitoria, né, em filosofia, que eu... Travou. O telefone dela travou. Essa questão, ele traz essa analogia com o funil, do quanto o conhecimento, ele está ali dentro, está tudo junto e misturado, né, que a gente fala. Ele está ali dentro. Né? Então, é o que você falou, é uma ideia diferente a quantidade do que entra e o que vai sair. Não, ele, de fato, está tudo ali dentro. Né? Tudo que a gente vive, todo conhecimento adquirido, ele está o tempo todo se misturando, a gente está o tempo todo buscando o que está entrando, o que já está consolidado, né? O que a gente já tem muita certeza, e a gente vai passeando por esse funil de certa forma, né? E na live que nós tivemos semana passada, sobre a questão com as conectadas, teve uma pergunta que foi referente a dicas de elaboração e gravação de videoaula. Aí eu pergunto assim, a senhora tem alguma dica para quem não é criativo, como pode se desenvolver um pouco mais essa criatividade? Ou não existe dica, não existe essa forma de procurar ser mais criativo? Para procurar ser mais criativo, eu preciso ousar. Eu não posso ter medo, eu preciso ter coragem de fazer diferente. Né? Eu assisti essa live e algumas colocações foram feitas. Eu tenho muita vergonha, eu não consigo, eu fico muito nervosa. Mas eu preciso fazer, né? Nem que seja de uma forma gradual. Eu preciso experimentar. Né? Então, comece fazendo vídeos. Agora a gente tem muito recurso, faz no celular e assiste, sem passar para ninguém.
né? Deixa eu ver como é que eu fico aqui. Eu vou me ambientando com a ferramenta, eu vou me ambientando com o que eu tenho em mãos para fazer, né? Então, eu preciso dar o primeiro passo. Só depende, o ambiente vai estimular, mas só depende de mim, depende que eu dê o primeiro passo. Então, eu tenho a ferramenta em mãos, eu vou buscar, não, eu vou tentar fazer. De uma forma gradual, eu vou fazer aqui, vou ver como é que fica, eu vou gravar, eu vou me assistir, né? É importante isso, né? Esse primeiro teste de gravar, deixa eu ver como é que eu fico aqui, deixa eu ver como é que eu estou falando, deixa eu me assistir, né? Deixa eu me conhecer lá no vídeo, como eu apareço, né? E um dos autores traz isso para a gente. É mais fácil que eu estimule, que eu tenha um ambiente estimulador para desenvolver o potencial, do que eu mudar o modo de pensar. Então, o estímulo, ele existe, ele acontece, hoje mais do que nunca, né? Na pandemia, muito mais, né? Que a gente está tendo, assim, que, de fato, enfrentar vários desafios, né, com o ensino remoto, né, o ensino à distância, que já são novas ferramentas que eu preciso usar. O ensino remoto veio com essa, como uma avalanche, e muita gente foi atropelada de fato, mas eu preciso me reerguer. E não, vou ver como é que funciona aqui. Eu tenho recurso, o outro está usando, o meu colega de trabalho está usando, né? O meu filho está usando. Peraí, vamos ver aqui como é que eu faço. Eu preciso dar o primeiro passo, porque todos têm o potencial de ser criativo. A criatividade, ela não é um potencial que eu posso medir. Eu sofri muito isso na minha dissertação de mestrado, assim, tanto que, de final, eu optei em fazer ela parte quantitativa e parte qualitativa, né, na minha apresentação, porque a gente tem os testes, né, o teste pensando criativamente com palavras e pensando criativamente com figuras, que a Solange Westler traduziu, né, do Paul Torrance, originalmente, esse teste. Mas, na verdade, eu vou medir um momento e eu preciso estimular para que eu possa medir novamente e saber onde esse indivíduo teve ganhos, né? Que são vários itens. Mas é muito difícil a gente colocar no ranking, né? A Luciana é mais criativa que a Luísa, que é mais criativa que o Wagner, que é mais criativa que a Lívia, que a Marcela, né? Das pessoas que estão aqui. É muito difícil, porque depende de que eu dê o primeiro passo e que eu invista. Porque, às vezes, a gente até tem um ambiente bem estimulador, mas eu não me sinto motivado em ousar, em buscar novos caminhos ou fazer. Então, a importância também da gente disseminar o conceito de criatividade e as várias teorias e vários pensadores, para que as pessoas também possam quebrar esse paradigma de que, eu não sei, eu não sou criativo, nunca vou ser. Eu não quero investir nisso. Um caminho há, um pequeno caminho há, nem que seja no seu cotidiano, né? Quando a gente está em sala de aula, a gente fala para o aluno assim: você comprou a cadeira? Essa cadeira é patrimônio seu, porque você senta sempre no mesmo lugar, né? Falando da aula presencial. Então, assim, eu sento no mesmo lugar todos os dias para assistir aula, eu só tenho uma visão do meu professor, eu só tenho uma visão de quem está na minha frente, que é o pescoço do meu amigo, que é o perfil de quem está à esquerda, e às vezes até da parede, que eu sento grudada na parede. Então, vamos experimentar mudar de lugar? Vamos experimentar ver a sala de aula e os companheiros, né, de uma outra forma. Vamos experimentar sentar em lugares diferentes quando eu vou no metrô, quando eu vou no ônibus, entrar em vagões diferentes. Vamos experimentar fazer um caminho diferente. Eu faço o mesmo caminho todo dia, para o trabalho, para a escola. Hoje eu vou por essa rua, amanhã eu vou por aquela ali. Eu vou chegar no mesmo lugar. Mas vamos fazer caminhos diferentes? Já é uma forma de você estimular o potencial criativo. Eu escrevo com a mão direita, vou pegar aqui um parágrafo, vou tentar escrever com a minha mão esquerda. Sai o que sair, eu estou aqui treinando, eu estou aqui estimulando, né? Com muita segurança, vamos tentar subir uma escada de costas, alguns degraus, porque eu preciso ativar áreas do meu cérebro
que estão adormecidas, porque eu sempre faço todas as coisas diariamente do mesmo jeito, né? Então, assim, na vida diária, eu já posso ter alguns comportamentos, algumas ações, para que eu possa fazer diferente, para que eu possa criar uma nova rotina, para que eu possa recriar o meu dia a dia, né? Que eu possa recriar o que eu preciso fazer diariamente. Já é uma forma, né, de desenvolver e estimular. Então, todos somos criativos, né? E a dica é ousar, fazer. Né? A dica eu acho que é essa, Luciana, tem que tentar, tem que testar. Ótimo. Tem que sair da zona de conforto, né? Exatamente. Exatamente. Sempre, né? Bom, acho que a gente já está aí chegando, né? Uma pena, mas nós estamos aí chegando já, né? Nos finais. Enfim, é muito rápido, mas que foi extremamente, né, importante, os conceitos que foram colocados. Você realmente, né, traz algo que é bastante importante para discutir com os professores, com os alunos, com todos, de modo geral, né? Isso. Que é pensar fora, como a Luciana acabou de falar, fora da caixa. Exatamente. Né? E sair da zona de conforto, parece, você fala, tem que tentar, concordo, tem que tentar. Mas não é muito fácil. Não, não é. É um processo que, para uma parcela, pelo menos, das pessoas, é doloroso. Então, nem sempre, a gente fala de criatividade, sempre dá, pelo menos para mim, faz assim, sempre me dá uma sensação gostosa, prazerosa. Sempre passa isso para mim. Só que, ao mesmo tempo, essa ideia de que eu tenho que dar o primeiro passo, eu tenho que tentar algo, dependendo de em que lugar eu esteja, isso não é tão simples assim. Eu gosto de pensar... Exatamente. Não, mas eu gosto de pensar... Mais uma vez, a importância do ambiente, né? Sim, de deixar sim, o outro confiante, com segurança. Perfeito, eu concordo totalmente com tudo que você colocou, e pensar na temática que você discute, que é redimensionar isso, e fala a partir, né, de possíveis, lá da ação da escola. Então, porque para uma geração como a minha, você falou, até os mais maduros podem criar. Claro, eu acredito nisso. Mas quando você olha para uma pessoa de 60 anos, 70 anos, que sempre desenvolveu apenas, deixa eu ligar aqui, o lado esquerdo do seu cérebro, todo linear, todo lógico, tá aqui, ó. Tudo cartesiano. Tudo cartesiano, entendeu? Como isso... Fazer esse movimento de pensar de uma outra lógica, numa outra lógica, eu digo que não é um exercício fácil, concordo, é possível, mas é muito forte, porque está desequilibrado. Um lado está muito mais, eu digo, cristalizado do que o outro. Mas é bem interessante você falar esses exemplos que você deu, porque eu já ouvi isso, inclusive, de meu médico, para a questão da memória, né? Aí, exercitar, fazer algumas outras coisas, escovar os dentes, calma os pés. É bem interessante esse movimento. Mas eu tenho muita esperança de uma sala de aula assim, com essas cores, com essas ideias, sabe? Como você traz. Imagina um aluno no final de uma aula montar fazer lá dobradura, né? Eu chamo de origami. Quando eu vi lá o seu barquinho, eu vi lá um pássaro. Nossa, eu voei com isso. Como é, Marcos? Se um aluno faz isso para mim numa aula que eu dei, ele faz lá um pássaro e um navio, eu posso interpretar de N maneiras. Mas, sem dúvida, é extremamente criativo. Mas ele pode pensar o conteúdo que estudamos hoje, nossa, eu voei, eu aprendi tantas outras coisas. Ou então, não estava aqui, eu quero estar em outro lugar. Mas é extremamente interessante. Né? E o significado que o aluno dá, ele pode simplesmente pegar a folha e amassar. Mas qual a relação que ele vai fazer, qual o significado que ele vai dar a essa folha amassada, trazendo o que ficou para ele da aula. Né? Então, é o que eu falei lá atrás, não é um conceito, ou uma habilidade, ou um único fator que vai fazer com que se desenvolva, né, esse potencial, mas é um conjunto de variáveis, um conjunto de fatores. Né? Então, é o papel amassado, com o significado que ele vai dar a esse papel, e de que maneira ele vai expressar,
né, juntar a fala com a expressão até, né, no caso do ambiente virtual, os alunos com a câmera ligada e tudo, a gente tem a expressão facial, né, que olhar, qual a expressão que ele está dando, o significado desse sentimento para esse papel. E aí o conjunto disso é um produto criativo, né? É uma forma criativa de expressar. E, às vezes, até, por experiência de trabalhar com grupos e tudo, é fantástico como um simples estímulo, uma folha em branco, o que de conteúdo as pessoas trazem, né? O que elas conseguem produzir quando elas são desafiadas e elas ousam, ou mesmo façam uma coisa simples, mas algum significado ela vai dar. Então, o mínimo de movimento que o indivíduo faça já é uma forma de recriar que sem aquele estímulo ele não faria, né? Sim. Como é que foi a aula hoje? Vamos só falar. Um outro vai falar. Não tem estímulo nenhum. Se eu tenho a opção de não falar, eu não vou falar. Não vou falar. Mas talvez aquela folha em branco, ele às vezes nem precisa falar. Ele vai montar uma dobradura qualquer e vai apresentar. Representa o que ele sentiu de uma forma melhor. Representa o que ele sentiu, né? Então, assim, o quanto também nós, professores, precisamos investir, né, e, mais uma vez, no autoconhecimento e ter essa disponibilidade interna para que a gente também possa perceber, né? Quanto mais eu invisto em desenvolver o meu potencial criativo, eu estou ampliando a minha capacidade de percepção, né? Uma das capacidades que eu amplio, né? De percepção do outro, do ambiente, do que foi produzido, e a minha própria, né? Perceber também como eu estou agindo, como eu reagi, né? Àquele estímulo, a troca com o aluno, né? Que também é uma forma, né? Sim. Bom, podemos, Luciana? Então, agora, infelizmente, a gente tem que, né? Temos que encerrar, né? Temos que encerrar a nossa reunião de hoje, nosso bate-papo, nossa conversa. Agradecer mais uma vez pela participação da professora Nilma, a participação de todos os que estiveram aqui. Já tem uma aluna dando até amanhã, então até amanhã, Luciana. Amanhã nós vamos falar... amanhã? Sim, nós vamos falar amanhã sobre a BNCC, trazer as novas mudanças e tudo mais, com uma outra professora também. E agradecer a equipe técnica, Souza Marques e todos os que nos apoiaram para estarmos juntos aqui hoje. Muito bom, eu agradeço mais uma vez o convite, foi ótimo, foi maravilhoso, assim, é sempre bom trazer, é um exercício muito bom que a cada trabalho, cada live agora, né, nesse momento que a gente está, eu procuro criar e trazer novidades, então eu acabo recriando em cima de atividades originais que eu tenho, é um exercício também que eu amo fazer, é um desafio. Agradeço a participação de todos, o acolhimento da professora Luísa, professora Luciana, e o meu livro está lá na editora Apris, eu tenho as minhas páginas lá, criatividade.psi, Instagram, Facebook e o canal no YouTube, e aí tem lá as informações para adquirir o livro. Eu procuro sempre fazer postagens para compartilhar conhecimentos de educação, psicologia, pedagogia, filosofia, e é bem-vindo, né, a participação de todos e a interação de todos. Agradeço muito. Desejo uma semana maravilhosa para vocês de produção, de conhecimento, né, que sejam todos alunos bem-vindos aí, né, ao curso que vai se iniciar, e essa semana aí. Muito obrigada. Nelma, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Tá? Até uma próxima. Um grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.